Foque em você, não nos outros. Napoleon Hill. Você já percebeu que as pessoas que mais crescem na vida quase nunca estão preocupadas em acompanhar o que os outros estão fazendo? Enquanto muitos passam horas observando a vida alheia, comparando resultados, julgando escolhas ou tentando provar o próprio valor, existe um pequeno grupo que faz exatamente o contrário. Eles desaparecem, trabalham em silêncio, investem em si mesmos. E quando voltam a aparecer, a vida deles mudou completamente. Isso não acontece por sorte, também não acontece por acaso. Napoleon Hill descobriu algo poderoso ao estudar centenas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Nenhuma delas construiu riqueza, desperdiçando energia, olhando para a caminhada dos outros. Todas tinham algo em comum: uma capacidade quase obsessiva de direcionar a própria atenção para si mesmas. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual você ainda não chegou onde deseja. Talvez o problema nunca tenha sido falta de inteligência, nem falta de oportunidades, nem falta de capacidade. Talvez exista apenas um vazamento silencioso roubando toda a sua energia: a comparação. Porque toda vez que você observa a vida de outra pessoa para medir o seu próprio valor, você entrega parte da sua força, você enfraquece sua confiança, você desacelera seu crescimento e faz exatamente aquilo que impede a prosperidade de encontrar espaço dentro de você. Agora pense comigo. Quantas vezes você deixou de agir porque viu alguém fazendo melhor? Quantas vezes desistiu de um projeto porque outra pessoa parecia estar muito mais avançada? Quantas vezes sentiu que estava atrasado apenas porque comparou o seu capítulo 2 com o capítulo 20 de alguém? A maioria das pessoas nem percebe, mas esse hábito destrói sonhos diariamente. Enquanto você observa o sucesso dos outros, você deixa de construir o seu. Napoleon Hill dizia que existe um poder gigantesco na concentração. A mente humana produz seus maiores resultados quando aprende a caminhar em apenas uma direção. Mas o mundo moderno faz exatamente o contrário. Ele quer sua atenção o tempo inteiro. Mostra pessoas viajando, mostra carros, casas, dinheiro, resultados e faz você acreditar que está ficando para trás. Só existe um problema. Você está comparando os bastidores da sua vida com o palco cuidadosamente editado da vida de outras pessoas. Isso nunca será justo. Antes de continuar, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra conteúdos que fortalecem sua mentalidade, desenvolvem disciplina e mostram princípios capazes de transformar completamente sua maneira de pensar. Agora presta bastante atenção, porque o primeiro ensinamento de Napoleon Hill sobre esse assunto pode mudar completamente a forma como você encara a própria vida. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas prosperam, enquanto outras permanecem presas exatamente no mesmo lugar durante anos. E esse motivo começa dentro da mente. Existe um erro invisível que impede milhares de pessoas de prosperarem. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe que está cometendo esse erro todos os dias. Esse erro se chama comparação constante. Napoleon Hill observou que a comparação desvia a energia da construção para a observação. Enquanto você acompanha o crescimento de outra pessoa, seu próprio crescimento fica parado, porque a mente possui uma capacidade limitada de foco. Toda a atenção que você entrega para a vida dos outros é uma atenção que deixa de investir na sua própria evolução. Parece algo pequeno, mas, ao longo dos anos, isso muda completamente o destino de uma pessoa. Agora, imagine dois homens começando exatamente do mesmo lugar. O primeiro acorda todos os dias pensando em como pode melhorar um pouco mais. Lê, aprende, treina, erra, corrige, continua. O segundo faz tudo isso,
mas também passa horas observando o sucesso alheio. Questiona por que o outro cresceu primeiro, sente inveja, compara resultados, procura aprovação, reclama da própria velocidade. 5 anos depois, quem você acredita que terá construído uma vida extraordinária? Napoleon Hill dizia que a riqueza nasce primeiro na imaginação disciplinada, e disciplina significa proteger sua atenção, porque onde sua atenção permanece, sua energia também permanece. Agora deixa eu te contar uma verdade que poucas pessoas aceitam. Nem todo mundo merece acesso aos seus sonhos. Quanto mais você fala sobre seus planos, mais opiniões aparecem. Uns dizem que não vai dar certo, outros riem, alguns fingem apoiar, mas no fundo esperam que você desista. Foi por isso que muitos dos maiores empresários da história trabalharam durante anos em silêncio. Eles compreenderam algo poderoso. Resultados fazem mais barulho do que promessas. Enquanto muitos anunciavam o que fariam, eles simplesmente faziam, e quando finalmente apareceram, o mundo inteiro chamou de sorte. Mas ninguém viu as madrugadas, ninguém viu as renúncias, ninguém viu os anos de preparação. Apenas enxergaram o resultado final. Agora pensa comigo, quantas vezes você deixou de começar alguma coisa porque ficou preocupado com o que os outros iriam pensar? Talvez esse tenha sido o maior prejuízo da sua vida, porque toda vez que você busca a aprovação, você entrega o controle da sua felicidade para pessoas que sequer vivem a sua realidade. Napoleon Hill afirmava que pessoas extraordinárias possuem uma característica em comum. Elas desenvolvem independência mental. Elas aprendem a confiar mais na própria visão do que na opinião da multidão. E isso incomoda, porque quando alguém decide focar em si mesmo, automaticamente deixa de alimentar disputas desnecessárias, deixa de competir por atenção, deixa de tentar provar alguma coisa. Enquanto muitos brigam para parecer importantes, quem realmente cresce está ocupado demais construindo algo importante. Existe uma frase que resume tudo isso. A árvore que mais produz frutos não perde tempo discutindo com o machado. Ela simplesmente continua crescendo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Menos explicação, menos comparação, menos preocupação com aplausos e muito mais trabalho silencioso. Porque existe um momento em que o sucesso deixa de precisar de apresentação. Ele simplesmente aparece. E quando isso acontece, as mesmas pessoas que duvidavam começam a perguntar qual foi o seu segredo. Um motivo pelo qual tantas pessoas vivem cansadas, ansiosas e com a sensação de que nunca estão fazendo o suficiente. Elas gastam mais energia tentando acompanhar a corrida dos outros do que construindo a própria caminhada. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar homens que ergueram impérios praticamente do zero. Eles não tinham tempo para disputar atenção. Não estavam preocupados em provar que eram melhores. Estavam ocupados demais, se tornando melhores do que eram no dia anterior. Essa é uma diferença que parece pequena, mas muda completamente o destino de uma pessoa. Quem vive olhando para os lados perde velocidade. Quem olha para frente encontra direção. Agora imagine um arqueiro prestes a lançar uma flecha. Se no instante do disparo, ele começar a observar o alvo do arqueiro ao lado, o que acontece? Ele erra. Não porque lhe faltou talento, mas porque perdeu o foco. A vida funciona exatamente da mesma maneira. Toda vez que você tira os olhos daquilo que Deus colocou diante de você para acompanhar o caminho de outra pessoa, sua precisão diminui, sua confiança enfraquece, sua evolução desacelera. E aos poucos, você começa a acreditar que nasceu para viver uma realidade menor. Mas isso nunca foi verdade. O problema nunca foi falta de capacidade. O problema foi excesso de distração. Napoleon Hill dizia que uma mente dividida dificilmente produz resultados extraordinários.
Porque sucesso exige concentração, exige disciplina, exige repetição. Enquanto a maioria muda de objetivo toda semana, quem prospera permanece firme tempo suficiente para colher aquilo que plantou. Agora deixa eu revelar uma armadilha que destrói milhões de sonhos silenciosamente. A necessidade de aprovação. Existe gente que deixa de abrir um negócio porque a família não acredita. Deixa de mudar de profissão porque os amigos criticam. Abandona projetos porque recebeu algumas opiniões negativas. Mas pensa comigo, as pessoas que opinam sobre sua vida vão pagar suas contas? Vão realizar seus sonhos? Vão construir o seu futuro? Não. Então por que permitir que decidam o rumo da sua caminhada? Napoleon Hill ensinava que toda grande realização nasce primeiro de uma decisão firme. E decisões fortes raramente recebem aplausos no começo. Na maioria das vezes, recebem dúvidas, críticas, ironias, até rejeição. Foi assim com praticamente todos os grandes realizadores da história. Quando ainda estavam construindo, foram chamados de sonhadores. Quando venceram, passaram a ser chamados de gênios. O que mudou? A opinião das pessoas? Não. O resultado apareceu, e o resultado cala argumentos. Agora presta bastante atenção nisso. Existe uma fase em que você precisa aprender a trabalhar em silêncio, sem anunciar cada passo, sem publicar cada ideia, sem sentir necessidade de mostrar que está evoluindo. Porque sementes crescem debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém percebe, mas chega um dia em que elas rompem o solo. E então todos enxergam a árvore. A maioria quer viver como árvore, mas ninguém aceita passar pelo tempo de semente. E esse talvez seja o maior erro. Quem vive procurando reconhecimento imediato normalmente abandona antes da colheita. Quem aprende a confiar no processo permanece firme, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque sabe que o crescimento mais importante sempre acontece primeiro por dentro. Você já conheceu alguém que parecia estar sempre no lugar certo, na hora certa? Pessoas que encontram boas oportunidades, conhecem as pessoas certas, tomam decisões no momento certo e, de alguma forma, a vida parece abrir caminhos para elas. Muitos chamam isso de sorte. Napoleon Hill chamava de preparação. Porque oportunidade não escolhe quem está procurando desesperadamente. Ela encontra quem está preparado para reconhecê-la. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas vivem correndo atrás de oportunidades, mas nunca investem tempo suficiente para se tornarem a pessoa capaz de aproveitá-las. Querem resultados rápidos, querem reconhecimento imediato, querem prosperidade, mas não querem desenvolver a mentalidade que sustenta tudo isso. Agora pensa comigo, se hoje aparecesse diante de você a oportunidade que pode mudar completamente sua vida, você estaria realmente preparado para aproveitá-la? Ou acabaria perdendo por falta de conhecimento, por medo, ou simplesmente por insegurança? Napoleon Hill dizia que o sucesso recompensa quem já está pronto antes da oportunidade aparecer. É por isso que as pessoas extraordinárias continuam estudando mesmo quando ninguém está olhando. Continuam treinando, continuam aprendendo, continuam evoluindo, mesmo sem resultados imediatos. Porque entendem que um dia a oportunidade vai chegar. E quando ela aparecer, não haverá tempo para começar a preparação. Ela precisa ter acontecido antes. Existe uma frase que resume perfeitamente esse princípio. A sorte acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Agora deixa eu mostrar outro erro que impede milhares de pessoas de crescer. Elas vivem tentando impressionar os outros, compram coisas que não precisam, entram em disputas que não fazem sentido, gastam dinheiro para parecer bem-sucedidas. Enquanto quem realmente prospera faz exatamente o contrário. Investe primeiro em conhecimento, em habilidades,
em experiências, em crescimento pessoal, porque entende que aparência nunca constrói patrimônio, mentalidade constrói. Napoleon Hill observou que os homens mais ricos de sua época possuíam algo em comum. Eles valorizavam muito mais aquilo que ninguém podia enxergar: conhecimento, autocontrole, disciplina, persistência, capacidade de tomar decisões. Enquanto muitos investiam na imagem, eles investiam na pessoa que existia por trás da imagem. E isso produzia resultados permanentes. Agora presta atenção nisso. Você nunca conseguirá controlar a opinião das pessoas. Sempre haverá alguém criticando, sempre haverá alguém dizendo que você demorou demais, ou que começou cedo demais, que sonha alto demais, ou que está sendo ambicioso demais. Não importa o caminho escolhido, as opiniões continuarão existindo. Então, faz muito mais sentido gastar sua energia construindo a vida que deseja do que tentando convencer pessoas que talvez nunca entendam sua visão. Existe uma liberdade enorme quando você para de viver buscando aprovação. Você trabalha com mais tranquilidade, decide com mais segurança, erra sem medo, aprende mais rápido e cresce numa velocidade que antes parecia impossível. Porque toda aquela energia que antes era desperdiçada tentando agradar o mundo, agora passa a ser investida na única pessoa capaz de mudar o seu destino: você. Napoleon Hill dizia que o maior patrimônio de um ser humano é a própria mente. E quem aprende a proteger essa riqueza interior acaba construindo também riquezas exteriores. Na próxima parte, você vai descobrir um dos ensinamentos mais profundos de Napoleon Hill. O momento em que você entende que seu único concorrente nunca foi outra pessoa, sempre foi a versão de si mesmo que insistia em permanecer exatamente igual. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas, e talvez ela seja uma das perguntas mais importantes da vida. Quem realmente está impedindo você de crescer? Muita gente responde rapidamente: o governo, a economia, a família, os amigos, a falta de oportunidades. Mas Napoleon Hill chegou a uma conclusão completamente diferente depois de estudar centenas de pessoas extraordinárias. O maior concorrente de qualquer ser humano nunca foi outra pessoa. Sempre foi a versão limitada de si mesmo. Enquanto você tenta vencer alguém, esquece de vencer seus próprios medos. Enquanto tenta provar que é melhor do que os outros, deixa de corrigir os hábitos que realmente impedem seu crescimento. É como correr em uma esteira. Você faz esforço, sente cansaço, mas continua exatamente no mesmo lugar. Agora imagine duas pessoas. Uma acorda todos os dias perguntando: como posso ser melhor do que os outros? A outra pergunta: como posso ser melhor do que fui ontem? Qual delas você acredita que continuará evoluindo durante anos? A resposta parece óbvia, mas poucas pessoas vivem dessa maneira. Porque comparar-se com os outros é mais fácil do que enfrentar a própria realidade. É mais confortável apontar desculpas do que assumir responsabilidades. Napoleon Hill dizia que toda transformação começa quando a pessoa aceita uma verdade simples: você é responsável pela direção da sua própria vida. Essa ideia assusta muita gente, porque elimina as desculpas, mas, ao mesmo tempo, entrega algo muito maior: o controle. Se você é responsável pelos resultados, também pode mudar os resultados, e isso é libertador. Agora deixa eu revelar algo que talvez ninguém tenha dito para você. Seu maior patrimônio não é o dinheiro que possui, nem os bens que acumulou, nem o cargo que ocupa. Seu maior patrimônio são os hábitos que repete todos os dias, porque são eles que constroem seu futuro em silêncio. Enquanto muitos procuram uma grande oportunidade, a verdadeira mudança acontece nas pequenas decisões diárias. Acordar um pouco mais cedo,
ler algumas páginas, aprender uma habilidade nova, cuidar da saúde, controlar as emoções, cumprir aquilo que prometeu para si mesmo. Essas atitudes parecem pequenas, mas repetidas durante meses e principalmente durante anos, transformam completamente uma vida. Napoleon Hill afirmava que o sucesso nunca acontece de repente. Ele é construído lentamente, até que um dia parece acontecer de uma só vez. É exatamente como um bambu. Durante muito tempo nada parece acontecer. Quem olha de fora acredita que a semente morreu, mas debaixo da terra as raízes continuam crescendo. Quando finalmente rompe o solo, seu crescimento impressiona. O problema é que quase todo mundo desiste antes desse momento, porque quer colher resultados antes de desenvolver raízes. Agora pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que abandonaram um sonho justamente quando estavam mais perto da virada? Talvez mais do que você imagina. Porque existe um momento em que tudo parece difícil. Os resultados demoram, as dúvidas aumentam, as críticas aparecem. E é exatamente aí que a maioria para. Mas quem permanece? Quem continua aprendendo? Quem continua evoluindo? Quem continua acreditando, acaba chegando a lugares onde poucos conseguem chegar. Existe uma qualidade que Napoleon Hill encontrou repetidamente nas pessoas que alcançaram grandes resultados. E, curiosamente, quase ninguém fala sobre ela. Não é inteligência acima da média. Não é sorte, não é talento, é paz interior. Enquanto o mundo inteiro vive correndo, reagindo a qualquer notícia, discutindo por qualquer opinião e desperdiçando energia com problemas que nem pode controlar, as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas aprendem a proteger a própria mente. Elas entendem que uma mente agitada toma decisões impulsivas, mas uma mente tranquila enxerga oportunidades que os outros simplesmente não conseguem ver. Agora pensa comigo, quando a água de um lago está agitada, você consegue enxergar o fundo? Não. Mas basta ela ficar calma, e tudo se torna visível. Sua mente funciona exatamente da mesma forma. Se ela vive ocupada com comparações, críticas, ansiedade, preocupações, você perde a capacidade de perceber aquilo que realmente importa. Napoleon Hill dizia que toda riqueza nasce de um pensamento organizado. E pensamentos organizados só existem em uma mente disciplinada. Por isso, quem deseja prosperar precisa aprender uma habilidade que vale mais do que muito dinheiro: a capacidade de proteger a própria atenção. Hoje, existe uma disputa silenciosa acontecendo. Não é apenas pelo seu dinheiro, é pela sua concentração. Todos querem alguns minutos da sua atenção. As redes sociais, as notícias, as discussões, as polêmicas, as comparações, as opiniões. No final do dia, sua energia desapareceu e você não construiu absolutamente nada. Agora, imagine uma pessoa que decide fazer diferente. Ela limita distrações, escolhe cuidadosamente aquilo que consome, lê mais, reclama menos, escuta menos ruído, investe mais tempo aprendendo, enquanto milhares passam horas acompanhando a vida de desconhecidos. Ela dedica esse mesmo tempo para construir a própria história. Depois de alguns anos, os resultados aparecem. E quem observa de fora acredita que ela teve sorte. Mas ninguém viu as milhares de pequenas escolhas feitas diariamente. Napoleon Hill afirmava que sucesso é consequência de hábitos invisíveis. Aquilo que você faz, quando ninguém está olhando, determina aquilo que todos verão no futuro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro sem se comparar com ninguém? Sem abrir redes sociais apenas para observar a vida dos outros, sem sentir necessidade de provar alguma coisa? Talvez faça muito tempo, e talvez seja exatamente por isso que sua mente esteja tão cansada.
Porque comparação gera ansiedade. Ansiedade gera insegurança. Insegurança gera indecisão. E indecisão impede o progresso. Agora, guarda esta frase. Quem aprende a controlar a própria mente deixa de ser controlado pelas circunstâncias. Essa talvez seja uma das maiores formas de liberdade que uma pessoa pode conquistar. Quando você deixa de reagir ao que acontece com os outros, passa finalmente a responder pelo que acontece com você. É nesse momento que sua energia muda, sua confiança aumenta, sua clareza aparece e seus resultados começam a acompanhar essa transformação interior. Na última parte, eu vou mostrar o ensinamento mais poderoso de Napoleon Hill sobre esse assunto. Você vai entender por que focar em si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. E por que essa decisão pode ser o ponto de virada que separa uma vida comum de uma vida extraordinária. Chegamos ao ensinamento que resume toda a filosofia de Napoleon Hill sobre crescimento, prosperidade e realização. Focar em você nunca foi um ato de egoísmo. É um ato de responsabilidade, porque ninguém pode viver sua vida por você. Ninguém pode desenvolver sua disciplina. Ninguém pode fortalecer sua mentalidade. Ninguém pode tomar as decisões que somente você precisa tomar. Quanto antes você entender isso, mais cedo sua vida começa a mudar. Muitas pessoas passam anos tentando mudar o comportamento dos outros. Querem convencer familiares, querem transformar amigos, querem fazer com que todos pensem igual. Mas esquecem da única pessoa sobre a qual possuem verdadeiro controle: elas mesmas. Napoleon Hill dizia que existe apenas um lugar onde nasce qualquer transformação verdadeira: na mente. É ali que tudo começa. Antes de existir uma empresa, ela foi uma ideia. Antes de existir riqueza, ela foi um pensamento. Antes de existir uma grande conquista, ela foi uma decisão silenciosa que ninguém viu. Por isso, se existe um lugar onde você deve investir sua energia todos os dias, é dentro de você. Aprenda mais, leia mais, observe mais, reclame menos, compare menos, trabalhe mais, fale menos, porque o mundo recompensa resultados, não intenções. Agora pensa na águia. Ela nunca perde tempo discutindo com os pássaros que vivem no chão. Ela simplesmente voa mais alto. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando responder críticas, ela continua subindo. Quanto maior a altitude, menor o barulho. Talvez seja exatamente essa a decisão que falta para muitas pessoas. Parar de responder tudo. Parar de justificar tudo. Parar de tentar convencer quem já decidiu não acreditar. E simplesmente continuar crescendo. Existe uma frase que resume completamente esse princípio. Quem está ocupado construindo o próprio futuro não encontra tempo para invejar o presente de ninguém. Isso é liberdade. Porque quando você finalmente para de competir com o mundo, descobre que sua única competição sempre foi consigo mesmo. Seu desafio é acordar hoje melhor do que acordou ontem. Mais disciplinado, mais forte, mais consciente, mais preparado, mais próximo da pessoa que deseja se tornar. E quando isso acontece todos os dias, os resultados deixam de ser questão de sorte, passam a ser consequência. Agora eu quero fazer uma última pergunta. Se durante os próximos 12 meses você parar completamente de comparar sua vida com a de qualquer outra pessoa e dedicar toda essa energia exclusivamente ao seu crescimento, como estará sua vida daqui a um ano? Talvez muito diferente, porque aquilo que hoje você entrega para distrações pode ser exatamente a energia necessária para construir seus maiores sonhos. Então tome uma decisão agora. Não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere as condições perfeitas. Comece hoje, proteja sua mente, valorize seu tempo, invista em conhecimento, desenvolva disciplina, confie no processo.
E continue avançando, mesmo quando ninguém perceber, porque as maiores transformações acontecem em silêncio e quando finalmente aparecem, parecem acontecer de uma só vez. Se esta mensagem falou com você, deixe seu apoio. Curta este vídeo e escreva nos comentários: "Eu vou focar em mim". Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Participe também da comunidade de membros do canal, onde aprofundamos esses princípios com conteúdos exclusivos e aplicações práticas para acelerar seu desenvolvimento. E não deixe de conferir o material especial que está na descrição e no comentário fixado. Ele foi preparado para ajudar você a fortalecer sua mentalidade e construir uma vida de prosperidade, propósito e equilíbrio. Nunca se esqueça desta verdade. A vida começa a mudar no exato momento em que você para de observar o caminho dos outros e assume, com coragem, a responsabilidade de construir o seu próprio. Quando seu foco deixa de estar no mundo e passa a estar na sua evolução, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma consequência inevitável.